Vamos seguir aqui com o nosso BMC Estoque Nostalgia. Vamos trazer agora o nosso próximo convidado, que já está aqui com a gente, que é o Peter Carvalho, ele que é economista do Valor Investimentos, já está aqui com a gente ao vivo. Oi, Peter, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos os espectadores aí da BMC. Valeu, obrigado pela presença. Eu queria começar falando com você sobre o PIB, né? O Brasil, ele cresceu 2%, abaixo aí do seu potencial em 2021, segundo o boletim Resultado Fiscal Estrutural 2021, divulgado nessa semana pelo Ministério da Economia. O crescimento do PIB, ele tem se mantido abaixo do potencial desde 2015, mas as curvas, elas estão se aproximando. Segundo disse aí o subsecretário de Política Fiscal da Secretaria de Política Econômica. Na sua opinião, quando que o crescimento econômico ele vai estar de acordo com o seu potencial? Peter, você mutou, acho que o seu... eu não estou te ouvindo. Vê se... Deixa eu ver se bateu aqui. Acho que voltou, vamos ver. Perfeito. O PIB, né, esperado para esse ano é ainda muito tímido, né? Então, o antigo Boletim Focus já falava de um PIB perto de zero. Aí foi aumentando com os resultados no primeiro trimestre positivos. Então, hoje, algumas casas de análise já colocam um PIB para esse ano acima de 0,5%, perto de 1%. O Guedes já chegou a falar de um PIBão para o Brasil, mas ainda são números tímidos. A América Latina deve crescer, inclusive, mais, perto aí de 2 a 2,5%, a média da América Latina. E era nesse caminho que a gente deveria estar, né? Para retomar a economia e não fazer um voo de galinha, a gente precisava crescer aí pelo menos 2,5% por 4, 5 anos seguidos para a gente voltar a ter uma economia como já tivemos na década passada. Agora, o IPCA 15, ele subiu aí 0,59% em maio, acima também das expectativas do mercado. Isso significa uma recuperação ou é um resultado momentâneo? A inflação ainda é uma grande preocupação para o Brasil, deve fechar o ano perto dos 10%, o que é ainda muito pesado, né? No acumulado dos 12 meses, a gente tem uma inflação rodando perto de 12,2%. É muito pesado. É o que o brasileiro vê no dia a dia, a gasolina mais cara, o mercado, né, muito mais caro, o preço da carne, o preço do frango, enfim, é pesado para todas as famílias, principalmente as de baixa renda. E os números de maio veio mostrando que a inflação continua aumentando, os números diminuíram principalmente com a saída da bandeira vermelha na conta de energia elétrica, agora entramos na bandeira verde. Mas não deve se perpetuar por muito tempo, né? A ANEEL já deve pensar em algumas altas nas tarifas, já começou alguns movimentos em alguns estados. A ANS já começa a subir também os planos de saúde, um reajuste aí mais de 15%. Enfim, temos nesse ano a inflação do ano passado mais a desse ano, por isso que no acumulado ela já passa aí dos 2 dígitos e virou uma bola de neve, ou seja, todos os reajustes nos preços são feitos com base no ano passado e eu também coloco minha expectativa de um aumento. Por isso que ela ganha essa velocidade, né? A gente chama de inércia inflacionária. É uma espécie de bola de neve que fica cada vez mais difícil para o governo controlar. O Banco Central tem subido os juros, a gente vai sentir, principalmente, né, no final do ano, o efeito desses juros que já vem desde o ano passado, mas principalmente de janeiro, porque ele tem um delay aí de 9 a 10 meses
para fazer um efeito. E o efeito na economia vai ser de estopar a economia, vai ser de frear. Por isso que vai ser difícil ter um PIB grande esse ano, com inflação alta, juros altos. Agora, Peter, o Ministério do Trabalho, ele adia aí a divulgação do saldo de empregos de abril para segunda-feira. Na última parcial, em março, foi registrado um saldo positivo líquido aí de 136.189 vagas criadas. Queria saber qual que é a expectativa, então, para a divulgação dos próximos dados na segunda. Adiou, ficou para a semana que vem. A gente sempre fica na dúvida, será que vem coisa boa ou será que é algum dado que não era tão positivo? Geração de trabalho do Brasil tende a desacelerar. A gente conseguiu recuperar os números da pré-pandemia, mas o desafio é grande, né? A gente tem mais de 12 milhões de pessoas desempregadas no país, uma grande parcela dessa população que conseguiu emprego está subalocada, ou seja, ele tinha um emprego antes da pandemia e não conseguiu retomar aos patamares do que ele tinha, ou está numa outra função diferente, ganhando menos, ou seja, é uma parcela grande hoje que produz cada vez menos, porque ele não tem o emprego anterior, nem o salário anterior. Com essa grande quantidade de pessoas desempregadas, o salário acaba caindo, já que a oferta de trabalhadores é maior. Então, o que a gente vê hoje é um salário médio mais baixo, o que é difícil para o trabalhador que ganha 2, 3 salários mínimos, cuidar aí de uma família com 2, 3 filhos, né? As contas realmente não cabem no orçamento. É o que o brasileiro sente no dia a dia. Tudo aumenta menos o salário. Né? Com toda essa oferta de trabalhadores na rua, os salários tendem a cair cada vez mais. E é difícil, para gerar emprego, precisa ter investimento. Né? O investimento também tem reduzido. Com certeza, nossa. Não, com certeza. A gente precisa aí de alguma ajuda, que a situação não está fácil. E até, Peter, em novas negociações também aí com o Congresso, o Ministério da Economia, ele se posicionou favorável à concessão aí de uma bolsa caminhoneiro aí com custo de R$1,5 bilhão ainda nesse ano. E também está aí a discussão aí sobre a concessão de um auxílio para motoristas de táxis e aplicativos. A avaliação na equipe econômica é de que a concessão desse subsídio para os caminhoneiros, para eles arcarem com o custo dos aumentos do diesel, né, anunciados pela Petrobras, e que é válido. Qual que é a sua opinião sobre essas bolsas? O governo ele tem condições realmente de manter e da onde que vai sair tudo isso? Com o fim do teto de gastos, o governo não tem mais limite. E aproveita agora a reta final das eleições para fazer as benesses eleitorais. Então, como ele chamou, foi um seguro barato, uma medida paliativa que vai ter um efeito de controlar principalmente, né, quem sofre mais hoje, que são os caminhoneiros, quem trabalha com o transporte, né, os taxistas. Então, ele lançou o seguro barato, mas soa, né, como uma medida eleitoral e joga os gastos para o ano que vem, para quem for o presidente do ano que vem. Enfim, ele arma a bomba relógio e joga para 2023, 2024. Então, é o governo que era liberal, tomando medidas já tomadas por outros governos anteriormente, né? E a gente viu como esse problema fiscal fica cada vez maior. Pois é. E ainda tem mais uma notícia boa aí para todo mundo, porque a ANS ela oficializou o reajuste de 15,5% nos planos de saúde. E a alta, tudo bem, ela está dentro das expectativas do mercado, que estimava um percentual em torno de 16%. Mas esse aumento aí, ele compensa o período da pandemia em que foi proibido o aumento? Todo mundo começou a fazer os reajustes de uma vez só.
Por isso que a inflação, a tendência não é ficar abaixo dos 2 dígitos nesse ano. E não só subiu o plano de saúde, subiu quase 10%, né, os itens farmacêuticos. Enfim, a situação vai apertando, os reajustes são cada vez maiores, porque, como eu disse, ele reajusta com o passado, com a inflação passada e com uma expectativa de inflação futura. Ele joga tudo isso dentro do preço. Infelizmente, né, o plano de saúde é um serviço hoje essencial para muitas famílias. Então, esse aumento pesa muito, né? E muitas famílias dependem, fazem tratamento, um problema de saúde que já estava num acompanhamento médico, fica difícil trocar. Não, agora eu vou para o outro, agora eu vou para aquele. É um item essencial de muitas famílias, principalmente quem hoje está doente, está em algum tratamento. Por isso, soa muito pesado. Não, o governo poderia atuar para que não viesse nesse momento, porque vai afetar muita gente mesmo, né? Os itens farmacêuticos subindo 10%. O consumidor não consegue fugir. Aumento o diesel, gasolina, farmácia, alimentos, plano de saúde, energia, você fica cercado. Não tem como procurar um produto alternativo, Daniel. E ainda por cima, né, Peter, com a guerra na Ucrânia, o governo brasileiro ainda quer reduzir aí 50% da dependência de fertilizantes russo, né, já que a Rússia é grande exportadora do insumo. A proposta é que a diminuição seja alcançada em 2050, tá logo aí. Por que demoraria então tanto para alcançar essa independência? É o governo com projetos audaciosos, né? Pensou em um planejamento, ele colocou lá finalmente um planejamento, né? Longo, mas colocou 30 anos. Pena que o mundo não pode esperar, né? O problema alimentar hoje virou uma questão mundial. Tem países na África passando fome, né? Porque com a guerra não chega o navio, a Ucrânia não consegue escoar sua produção, ou quando ela é roubada, né? A Rússia até saiu imagens da Rússia roubando a produção. Fica difícil também, né, a gente importar esse fertilizante da Rússia, seja pelas sanções que o país tem, ou até mesmo pelo frete mais caro, né? Como nenhuma seguradora quer colocar o navio naquela região, então fica difícil desse fertilizante chegar aqui. Nossa agricultura é forte, dependente desse produto, e a falta de oferta dele no mercado já elevou os preços, e tudo isso o agricultor vai jogar para o preço final, então vai chegar na mesa dos brasileiros o alimento mais caro. Graças a Deus, o nosso país tem muitas oportunidades de alimento, mas tem países que não têm, né? Principalmente os países mais pobres. Fica difícil importar e esses produtos chegam mais caros para uma população muito mais pobre. Brasil, apesar de ter muito alimento, a gente vive uma dicotomia. Tem mais de 20 milhões também de pessoas passando fome. É uma situação complexa que essa guerra também trouxe para dentro do cenário geopolítico. Até foi discutido agora no Fórum de Davos. Aproveitando que você falou aí no Fórum de Davos, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele alegou aí que a Bélgica e a França, eles retardaram o acesso do Brasil à OCDE porque são protecionistas com sua agricultura em função do protecionismo no setor agrícola desse país. Você acredita que o Brasil vai conseguir aí aderir à organização em 2, 3 anos, como disse o ministro mesmo? O que muda para a economia brasileira ter esse status? Atrai mais investidor? Exato. Foi como participar hoje da OCDE, seria como jogar a Premier League, né? Inclusive a final é amanhã. Então, aumenta o status do Brasil, entra numa vitrine. Mas a gente precisa também treinar, como treinam os grandes jogadores. Então, a gente teria que ter o selo verde nos nossos produtos. É esse selo verde que é muito requisitado pela Europa, pelos consumidores europeus. Então, a gente tem que atuar no fim do desmatamento,
tem que cuidar das questões ambientais, coisa que a Europa hoje acredita que o Brasil está na contramão das questões ambientais. Por isso, fica difícil cada vez fechar mais acordos com a Europa. Então, nossos produtores rurais acabam perdendo um importante mercado, porque o Brasil acaba não se enquadrando hoje nessas questões ambientais. Enquanto isso, o governo parece dar um aval ali para o garimpo ilegal. Enfim, a gente está vendo a invasão de terras indígenas. Tudo isso reflete lá fora, todo mundo fica sabendo, e o Brasil acaba perdendo negócios, porque atua na contramão hoje do código, né, referente ao clima, referente à proteção ambiental, cuidados com a natureza. Com certeza. Legal, então, eu gostaria de agradecer, então, Peter, pela sua participação aqui no BMC Stock. Muito obrigado, foi muito bacana a entrevista. Até alguns momentos a gente ficou até um pouco depressivo com a situação do Brasil. Mas é assim mesmo que funciona, né? Sextou. Sextou. Valeu, Peter. Grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Até mais.